Ah, sim. Não tem problema. Bom, bom dia a todos. Então sejam bem-vindos a mais uma jornada, né, do nosso ciclo, as várias faces do risco. Sendo que a jornada de hoje ela é uma jornada dedicada a risco e inovação tecnológica. Então esse aqui é o nosso terceiro ciclo, né? Terceiro seminário do ciclo. Então, só para que quem já participou de outras jornadas já sabe, mas eu sou obrigado a sempre a lembrar que a gente está sendo transmitido ao vivo, né, pelo streaming, né, no www.ia.usp.br/ao vivo e que essa apresentação tanto da manhã quanto da tarde vai ser gravada e ela vai estar disponível, tanto as fotos, né, que estão sendo já começaram a ser tiradas, quanto os vídeos vão estar disponíveis na biblioteca do IA, que também é no www.ia.usp.br/mediateca, ou no canal do YouTube, né, que o IA tem um canal no YouTube. Normalmente são 5 dias, mas devido à grande demanda de atividades, talvez essa apresentação demore um pouquinho mais para estar disponível, né? Então contem talvez 10 dias para encontrar as gravações editadas. Lembrando então que o professor Lacey, que abre a parte da manhã, ele vai fazer a apresentação dele, na sequência a gente terá as questões. E eu vou pedir para que as pessoas todas se certifiquem, né, que os celulares estão desligados e que em qualquer momento que as pessoas quiserem fazer uso da palavra, que elas usem o microfone e que elas se identifiquem por conta das pessoas que estão acompanhando ao vivo. Tá bom? Então, só para que vocês se situem, o professor Hugh Lacey é um velho conhecido aqui do IA, ou da USP. Ele esteve aqui já em várias ocasiões, mas acho que é sempre importante lembrar. O professor Lacey é filósofo de formação, né? Ele se graduou e teve o título de mestre emitido pela Universidade de Melbourne, na Austrália, e o seu doutorado em 66 pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ele foi professor visitante aqui na USP em diversas ocasiões, né, desde 73, passando por 96, 2000, 2004, na Unicamp, na PUC de São Paulo, na Universidade Centro-Americana em El Salvador. Atualmente ele é membro do grupo de pesquisa Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do IA. E ele é professor aposentado do Swanson College. É na Pensilvânia, professor? Na Pensilvânia, né? E, então, a gente, sem mais delongas, não queria passar a palavra ao professor Lacey, que vai nos gratificar, né? Ele vai fazer a apresentação dele em português, ele domina muito bem o português, e ele vai falar sobre os diversos tipos, né? Um título um pouquinho mais completo, os diversos tipos de coisas que os objetos técnicos científicos são e os muitos tipos de riscos ocasionados pelo uso deles. Tá bom? Professor, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Tá bom? Muito obrigado, Maurício. É um prazer de participar neste ciclo de conferências. Eu estou falando de objetos tecnocientíficos, mas eu tive grande dificuldade em usar objetos tecnocientíficos. Há muitos tipos de objetos tecnocientíficos, objetos físicos, ou químicos ou biológicos, que têm a sua origem nos produtos de intervenções, técnicas, experimentais, instrumentais, feitas no curso das pesquisas tecnocientíficas, conduzidas nas áreas tais como informática, biotecnologia, nanotecnologia, neurociências, geoengenharia, biologia sintética, inteligência artificial e outras.
elas acabaram de ocupar lugar dominante no mundo da vida contemporânea, penetrando sempre mais profundamente nos sistemas socioecológicos que são constituintes do mundo da vida. E os usos delas ocasionam, ao lado dos seus benefícios amplamente celebrados, uma variedade de riscos para a saúde, o ambiente e sociedade. Hoje, meu objetivo é mostrar que existe uma variedade dos mecanismos que ocasionam os riscos e que essa variedade existe porque todos os objetos tecnocientíficos, eles próprios, são objetos de vários tipos. Não são produtos das pesquisas e intervenções nas áreas científicas mencionadas. Objetos cujos gênesis, funcionamentos e usos efetivos ficam bem entendidos nessas áreas. Mas também eles são objetos sociais, econômicos, ecológicos e culturais. E que, para todos os tipos de objetos que eles são, há mecanismos causais específicos que, quando desencadeados no curso dos seus usos, podem levar a efeitos e riscos prejudiciais para as vidas humanas, arranjos sociais e ambientes. Primeiro, vou introduzir rapidamente a noção de tecnociência, sumariar a concepção da metodologia científica utilizada nele e fornecer uma caracterização dos objetos tecnocientíficos mais detalhada. Segundo, discutirei caso exemplar dos objetos tecnocientíficos, as plantas e sementes transgênicas, que são usadas na agricultura para a produção de alimentícios, e os vários tipos de objetos que eles são, e a variedade dos tipos de riscos que ocasionam. E, finalmente, vou indicar como as linhas principais da discussão dos transgênicos podem ser generalizadas e aplicam-se a todos os objetos tecnocientíficos. Vou argumentar que o valor e legitimidade de introduzir e usar os objetos tecnocientíficos não podem ser avaliados adequadamente sem sendo informados pelos resultados de investigações científicas, que tomam em conta todos os tipos das coisas que eles são e, ao grau possível, todos os mecanismos causais de que os efeitos e os riscos de usá-los podem originar. E vou concluir com algumas observações breves sobre as implicações das minhas conclusões para a educação na sociedade contemporânea. Primeira parte. Argumentei em muitas publicações que, nas correntes predominantes da tradição da ciência moderna, as abordagens metodológicas destacadas nas pesquisas priorizam a redação das estratégias descontextualizadoras. Vou sempre falar deles como S10. Em sumário, as S10, sob as S10, as teorias, modelos e hipóteses são restringidos a ser capazes de representar os objetos e fenômenos, encapsular as possibilidades que eles permitem, em termos da sua geração, das suas estruturas subjacentes, os seus processos e interações e aquelas dos seus componentes, e as leis que os governam. E os dados empíricos que são selecionados a ser buscados, recordados e analisados são principalmente quantitativos, obtidos por meio das intervenções feitas
como instrumentos de mensuração e registro, e frequentemente dos fenômenos nos espaços experimentais. Nesta maneira, os fenômenos são representados e investigados em dissociação dos seus contextos humanos, sociais e ecológicos, e das possibilidades que tenham em virtude de serem partes desses contextos, e de quaisquer vinculações que tenham como agência humana, experiência sensorial e valor ético e social. E assim, sem o uso nas teorias das categorias apropriadas para a descrição das propriedades contextuais, sensoriais e de valor. Por conveniência, eu vou referir a pesquisa conduzida sob as estes simplesmente como pesquisa este. Por exemplo, na pesquisa este, conduzida na biologia molecular e biotecnologia, os transgênicos são investigados para as suas propriedades genômicas e molecular biológicas, e os efeitos que estejam desencadeados por essas propriedades e mudanças delas. Mas não para os efeitos de usá-los nos agroecossistemas em que estão cultivados, e nos contextos socioeconômicos em que têm sido desenvolvidos, produzidos, comercializados e processados. E, portanto, para o impacto de usá-las sobre, por exemplo, a biodiversidade, as vidas de agriculturas familiares e a segurança alimentar em todo o mundo. Do começo da tradição da ciência moderna, a pesquisa este foi vinculada intimamente com os desenvolvimentos tecnológicos e com o que eu chamo os valores do progresso tecnológico. Eu uso este termo VPT para os valores do progresso tecnológico. A teoria dos valores do progresso tecnológico envolve acordar alto valor ético e social ao exercício de controle dos objetos naturais, ao aumento das capacidades humanas para exercer tal controle em tecnologia, a penetração das tecnologias informadas pelo conhecimento obtido na pesquisa este, sempre mais intrusivamente, em sempre mais sistemas socioecológicos do mundo da vida. E a definição dos problemas humanos, sociais e ecológicos em termos que permitem soluções baseadas no uso de inovações derivadas da pesquisa este. Essa vinculação íntima entre a pesquisa este e os valores do progresso tecnológico não significa que a pesquisa este sempre está conduzida com o objetivo de gerar desenvolvimentos tecnológicos, ou que as trajetórias da pesquisa este e o progresso tecnológico não têm uma medida de independência. Estou demorado, desculpa. Reflete que, dentro da trajetória histórica da ciência moderna, a adoção das estes e a aderência aos valores do progresso tecnológico
reforçam uma a outra mutuamente, em virtude de certas relações entre elas. Por exemplo, que os desenvolvimentos tecnológicos tendem a ser informados e fortalecidos por conhecimento obtido em pesquisa este. E, inversamente, a pesquisa este frequentemente utiliza instrumentos e equipamentos que eles mesmos são inovações tecnológicas feitas possível por causa dos avanços da pesquisa este. A tecnociência levanta-se neste contexto. É a pesquisa este conduzida com o objetivo de gerar desenvolvimentos tecnológicos e fortalecer os valores do progresso tecnológico. Ou mais explicitamente, dá origem a objetos tecnocientíficos novos. Isto é, objetos físicos, químicos ou biológicos que vieram em existência como produtos de intervenções técnicas, experimentais, instrumentais feitos no curso da pesquisa este, e cujos usos podem ser controlados efetivamente para produzir efeitos específicos sob certas condições. E também para produzir conhecimento que possa informar e técnicas e instrumentos que fazem possíveis a geração e funcionamento desses objetos e a sua implementação nas práticas sociais. Este é conhecimento dos eventos e estados de coisas, de domínios novos e das novas possibilidades do que podemos fazer e criar, que pode ser obtida por meio da utilização da tecnologia mais avançada para produzir instrumentos, objetos experimentais e novos objetos e estruturas. Assim, na tecnociência, efetivamente, a ciência e a tecnologia são empregadas, até o ponto que não aparece importante tentar separá-las nitidamente. Além disso, aos horizontes da inovação prática, industrial, médica ou militar, e crescimento econômico, competição e outros valores do capital e do mercado são sempre parte do contexto da determinação das prioridades da pesquisa. Prioridade muito alta tem sido acordada à pesquisa tecnocientífica em muitas instituições contemporâneas científicas, até que ponto que nelas há uma tendência de identificar a trajetória da ciência como aquela da tecnociência. E os objetos tecnocientíficos têm sido valorizados amplamente para o seu impacto nas áreas tais como medicina, agricultura, comunicações, energia e assuntos militares, que ao mesmo tempo contribuem ao fortalecimento dos valores do progresso tecnológico em sociedades modernas. Hoje em dia, contudo, os interesses que incorporam os valores do capital e o mercado, os interesses que incorporam os valores do capital e do mercado tornaram-se os portadores principais dos valores do progresso tecnológico. Consequentemente, uma parte substancial da tecnociência é
tecnociência comercialmente orientada, que tem o objetivo de produzir os objetos tecnocientíficos inovadores que possam ser utilizados para contribuir ao crescimento econômico e outros dos valores do capital e do mercado. Na tecnociência comercialmente orientada, o valor de obter entendimento dos fenômenos do mundo torna-se subordinado àquele de aumentar o conhecimento sobre o que podemos fazer e como podemos aumentar nossos poderes para exercer o controle sobre os objetos, especialmente pelo fim do fortalecimento dos valores do capital e do mercado e outros interesses dos corpos comerciais poderosos. A tecnociência investiga os objetos tecnocientíficos apenas enquanto objetos que são produtos da pesquisa tecnocientífica, e assim, objetos que incorporam conhecimento científico confirmado em pesquisa este. O impacto de usá-los, porém, vai bastante além dos resultados diretos dos mecanismos do seu funcionamento interno e a geração dos efeitos específicos desejados pelas pessoas e interesses que introduzem as inovações tecnocientíficas no mundo da vida e controlam os usos delas. Mas geralmente não pode ser antecipado em todos os seus detalhes, porque quando introduzido no mundo da vida, os objetos tecnocientíficos obtenham usos não antecipados, às vezes em ambientes não antecipados. O impacto do uso deles inclui efeitos nos seres humanos e sistemas sociais e ecológicos. Alguns desses efeitos colaterais são derivados do fato de que o funcionamento eficaz de um objeto tecnocientífico depende da sua localização em certos tipos de ambientes. A geração e manutenção de que requerem a inserção constante de insumos externos e a destruição dos ambientes antecedentes. Esses efeitos não podem ser investigados na pesquisa este, que envolve dissociação dos contextos ecológicos e sociais. Mas pode ser na pesquisa científica, que denomino pesquisa multiestratégica, que permite a adoção de estratégias que não envolvem tal dissociação. Envolve o uso de estratégias sensíveis ao contexto, ou SCs. Para entender este impacto, tanto quanto possível, precisa-se ter em mente que todos os objetos tecnocientíficos, eles mesmos, são objetos dos vários tipos. Os objetos tecnocientíficos são não apenas objetos físicos, químicos e biológicos que vieram em existência como produtos de intervenções técnicas feitas no curso da pesquisa este, mas também componentes de sistemas sociais e ecológicos que incorporam os valores do progresso tecnológico. E os mais deles, os valores do capital e do mercado, bem como valores específicos às áreas, por exemplo, a medicina, do seu uso planejado. Para identificar os tipos dos objetos que os objetos tecnocientíficos são, seria necessário identificar os seus poderes, tendências
possibilidades, origens, efeitos nos seres humanos e sistemas sociais, econômicos e ecológicos. E como eles diferenciam-se dos objetos naturais e outros objetos não tecnocientíficos. Muito disso não pode ser articulado e entendido a partir da pesquisa externa, e assim a partir da própria pesquisa tecnocientífica, mas requer a investigação se. O conhecimento obtido sob as estes que informa as origens dos objetos tecnocientíficos e explica a sua eficácia e os seus limites, nunca é suficiente para compreender quais são os tipos de objetos que eles são e possam tornar-se. E o valor e a legitimidade de usá-los podem ser avaliadas apenas no curso da deliberação que toma em consideração todas as coisas que eles são. Agora, a segunda parte. Em vez de falar em generalidades, vou ilustrar essa reivindicação e as suas implicações no caso exemplar dos objetos tecnocientíficos, objetos transgênicos atualmente usados. Para a produção de gêneros alimentícios. Esses transgênicos são, nos agroecossistemas em que estão usados e sob as condições socioeconômicas do seu uso, objetos pelo menos dos seguintes tipos. Primeiro, objetos biológicos. Objetos que, sob condições apropriadas, vão crescer em plantas maduras, de qual grão será colhidos. Segundo, objetos que incorporam conhecimento científico confirmado em pesquisa externa, nas disciplinas tais como biologia molecular, genética e biotecnologia. Terceiro, objetos que são realizações de possibilidades para modificar os genomas das plantas, descobertas na pesquisa, e trazidos à realização por meio de intervenções técnicas testadas experimentalmente. Os mais de que envolvem as técnicas da recombinação de DNA. 4. Objetos que, quando plantados, são constituintes de agroecossistemas, cujos outros componentes, para garantir a eficácia dos usos dos transgênicos, incluem insumos que são também produtos tecnocientíficos, por exemplo, herbicidas e fertilizantes, que incorporam os valores do progresso tecnológico e cujo funcionamento depende da implementação de condições que incorporam os valores do capital e do mercado. 5. Eles são objetos que incorporam os valores do progresso tecnológico. E 6. Objetos que incorporam os valores do capital e do mercado. Para a maior parte, eles são mercadorias, produtos das corporações do agronegócio, traduzido à existência para servir aos seus interesses. Eles são objetos comerciais inseridos no mercado, cujos usos são restringidos pelo exercício dos direitos da propriedade intelectual. Os usos dos transgênicos provocam efeitos nos seres humanos, arranjos sociais e sistemas ecológicos
em virtude de todas as coisas que elas são. Muitos desses efeitos e alguns dos tipos que os transgênicos são têm a ver com os contextos de que os transgênicos são usados. Assim, não pode ser caracterizados e investigados utilizando apenas as categorias disponíveis na pesquisa Este. E requer categorias disponíveis relevantes esses. Por exemplo, categorias adequadas para expressar que os valores são incorporados em objetos. Portanto, o que são os transgênicos? Quais os tipos dos objetos que eles são? E o alcance completo dos seus efeitos não pode ser compreendido apenas por meio do mesmo tipo da pesquisa Este, que inicialmente gerou os transgênicos e que fornece evidência da sua eficácia. Ademais, sem adotar alguns esses apropriados que possibilitam a investigação dos efeitos dos transgênicos enquanto portadores dos valores do progresso tecnológico e dos valores do capital e do mercado, não pode ser compreendido, por exemplo, que as tentativas de usar os transgênicos nas práticas agrícolas como agroecologia, que incorporam valores conflitantes aos valores da justiça social, participação democrática e sustentabilidade, minariam essas práticas. Portanto, o valor e legitimidade de usar os transgênicos não podem ser compreendidos quando a investigação está confinada ao quadro conceitual no que a pesquisa, desenvolvimento e implementação dos transgênicos decorrem. Não podem ser determinadas só da eficácia demonstrada dos seus usos sob certas condições especiais, ou dos objetos enunciados, e as boas intenções dos seus produtores e usuários. Dependem também, primeiro, de quais são os seus benefícios atuais estejam, de quem estejam os beneficiários e da possibilidade de compartilhar os benefícios equitativamente. Depende, segundo, a segurança de usá-los nos ecossistemas dos seus usos atuais e de usar os seus produtos sob as condições socioeconômicas da sua produção, distribuição e consumo. E assim, de quer ou não, os seus usos atuais têm ocasionados prejuízo para a saúde, ambiente ou organização social, ou são prováveis a ocasionar efeitos prejudiciais potenciais ou riscos. E terceiro, de quais sejam as alternativas que podem ser introduzidas em lugar delas, e da comparação dos seus benefícios e riscos prováveis com aqueles dos transgênicos. Avaliar o valor e a legitimidade dos usos dos transgênicos, portanto, requer que a investigação seja conduzida a respeito dessas três questões: benefícios, riscos e alternativas. E para fazer isso, seria necessário que o tema geral necessário de adotar esses apropriados, bem como estes. Desde que o tema geral deste ciclo de seminários tem a ver com riscos, eu vou focalizar das questões relacionadas aos riscos de usar os transgênicos. E por agora, deixar as outras questões ao lado.
só para lembrar os 5 tipos de coisas que transgênicos são. Estou sumariado lá. Os proponentes dos transgênicos desenvolveram discurso da legitimidade dos usos dos transgênicos, que inclui a reivindicação que vou abreviar nenhum riscos, que mais completamente significa que os usos atuais dos transgênicos e aqueles planejados são seguros, isto é, a produção, plantação, cultivação, colheita, processamento, distribuição e consumo deles são seguros. Ou seja, que não há risco significante de usá-los. Note que os usos dos transgênicos são múltiplos: produção, plantação, cultivação, distribuição, consumo e assim adiante. Este é importante. O tema uso, quando eu falo de usos, estou pensando de todas essas coisas. A reivindicação nenhum riscos tem alguma base na investigação empírica dos riscos. Mas os proponentes, e geralmente os órgãos oficiais, como a CTN-Bio, aqui no Brasil, responsáveis para decisões sobre a liberação das variedades dos transgênicos para uso agrícola, consideram que os transgênicos são objetos apenas dos tipos 1 até 3, isto é, objetos biológicos, objetos que incorporam conhecimento confirmado em pesquisa e objetos que estão realizações de possibilidades para modificar os seus genomas. Vamos pensar em transgênicos só desses 3 tipos. E que, para eles, que itens 4 até 5 caracterizam não os próprios transgênicos, mas várias contingências dos seus usos por seres humanos, cujos efeitos não têm origem causal dentro dos próprios transgênicos. Assim, as análises de risco atualmente conduzidas não tomam pela órgãos como CTN-Bio, não tomam em conta todos os tipos de riscos potencialmente ocasionados, mas apenas aquelas ocasionadas, nas palavras de alguns cientistas que se viram na CTN-Bio, pelo impacto direto e específico dos transgênicos na natureza. Só riscos ocasionados pelo impacto direto e específico dos transgênicos na natureza. Isto é, na minha terminologia, o impacto derivado dos transgênicos, considerado enquanto objetos só dos tipos 1 até 3. O impacto deles, ocasionado por mecanismos desencadeados por eventos dentro dos seus genomas modificados, que pode ser descrito e investigado na pesquisa SD. Essas análises não podem fornecer evidências suficientes para confirmar nenhum riscos, mas ao máximo a reivindicação não há riscos significantes de usar, especialmente consumir os transgênicos e os seus produtos que são ocasionados por mecanismos desencadeados por eventos dentro dos seus genomas modificados.
Essa última reivindicação pode ser bem confirmada, mas ao mesmo tempo nenhum riscos seja falso, porque pode ser riscos ocasionados pelos usos dos transgênicos enquanto objetos dos tipos 4 até 6. Os cientistas citados acima não consideram tais riscos, os riscos derivados dos tipos 4 até 5, a ser riscos do uso dos próprios transgênicos, mas, em suas palavras, das contingências dos outros aspectos vinculados à tecnologia. Mas, na verdade, a preponderância de evidência disponíveis na pesquisa SC apoia que nenhum riscos é falso. Para ver isso, considere questões sobre riscos que levantam-se no caso de uma variedade particular dos transgênicos, que eu vou chamar V. Por exemplo, uma variedade de soja resistente ao herbicídio glifosato. Suponha-se que foi bem estabelecido que não há riscos para a saúde, ambiente ou sociedade dos usos de V ocasionada pelo impacto direto e específico de V na natureza. Isso não teria nenhumas implicações acerca da segurança de usar, plantar, cultivar, colher V nos agroecossistemas em que está plantada, porque a cultivação bem sucedida de V depende de insumos agroquímicos, inclusive de glifosato. Podem ser, por exemplo, riscos ocasionados para os trabalhadores nos campos e as suas comunidades, e para micro-organismos e fungos no solo, para causar de contato com o glifosato, e para os consumidores dos produtos, por causa de resíduo de glifosato nos produtos. Estudos bem documentados no Brasil e Argentina e outros lugares demonstram problemas sérios para a saúde ocasionados pelo contato com o herbicídio Roundup, cujo ingrediente principal é glifosato. Apesar, por suposição, o impacto direto e específico de V na natureza, ou seja, os usos de V enquanto objeto dos tipos 1 até 3 não ocasionam riscos, os usos de V não ocasionam nenhum riscos, é falso, porque os usos de V ocasionam riscos enquanto objeto do tipo 4. Desde que, por suposição, não há riscos ocasionados pelo impacto direto e específico de V na natureza, talvez pode-se argumentar que V pode ser usada sob certas condições, na ausência de glifosato, por exemplo, sem ocasionar riscos. E se é assim, deve identificar o uso de glifosato como a fonte dos riscos e seria enganoso falar dos riscos de usar os transgênicos. Neste espírito, o mandato da CTN-Bio é restringido à avaliação do impacto direto e específico dos transgênicos, e a avaliação dos usos dos agrotóxicos é considerada um assunto separado, fora da sua responsabilidade.
e a consequência é que ninguém tem a responsabilidade para avaliar os riscos da combinação dos transgênicos e os agrotóxicos. Agora, não vou discutir hoje que o uso de ver, separado dos insumos de glifosato, possa ser seguro. Mas ver não tem usos agrícolas separados desses insumos. Ver foi desenvolvido para ser resistente a glifosato. E glifosato está usado nos agroecossistemas em que ver está plantada por causa da plantação de ver. Assim, é claro que estudos da ver separados dos insumos de glifosato não têm nenhumas implicações para a segurança da ver, onde está encontrada por seres humanos nos agroecossistemas do seu uso atual. Ver, no uso atual, é um objeto do tipo 4. Há também mecanismos de riscos ocasionados pelo uso dos transgênicos enquanto objetos dos tipos 5 e 6. Por exemplo, enquanto objetos do tipo 6, objetos que incorporam os valores do capital e do mercado e objetos que crescem nos agroecossistemas que são identificados como propriedade privada. Esses riscos são ocasionados pela cultivação de todas as variedades de transgênicos e agravados pela totalidade e alcance das plantações deles nos programas planejados e direcionados pelo agronegócio e pela introdução agressiva dos seus produtos processados no sistema alimentar mundial e pelas políticas dos governos e organizações do comércio internacional. Eles incluem-se riscos ambientais, por exemplo, a perda da biodiversidade devido à plantação das monoculturas dos transgênicos, degradação dos solos e águas devido ao uso intensivo e prolongado dos agrotóxicos, e maior contribuição ao aquecimento global e à destruição das florestas e de outros bens comuns. E também riscos sociais. Por exemplo, as ameaças à segurança alimentar daqueles que perdem as suas terras devido à expansão dos usos dos transgênicos, organizada pelo agronegócio, a monopolização dos mercados mundiais das sementes e o enfraquecimento das abordagens alternativas agrícolas e das condições favoráveis para proteger a segurança alimentar pelas comunidades pobres e marginalizadas. Algumas vezes, o agronegócio e seus aliados mantêm que esses riscos estão mais do que contrabalançados pelos benefícios obtidos, desde que eles reivindicam não existem alternativas ao uso agrícola dos transgênicos que não ocasionariam riscos piores. Por exemplo, o risco de não produzir alimentos suficientes para alimentar e nutrir a população do mundo. Mas essa reivindicação não pode ser investigada sem a adoção de alguns SCs, porque para confirmá-la seria necessário investigar as possibilidades das abordagens agrícolas, como agroecologia, cujas práticas centrais não são informadas principalmente por conhecimento obtido sob as SDs.
Até agora, a reivindicação nenhuma alternativa não foi testada na investigação empírica pelos proponentes do uso de transgênicos. O discurso dos proponentes da legitimidade de usar os transgênicos ignora as investigações e os regulamentos pertinentes à biossegurança, deve considerar todos os riscos dos usos dos transgênicos, e não só aqueles ocasionados pelos mecanismos do impacto direto e específico dos usos deles, considerados enquanto objetos dos tipos 1 até 3. Por causa de não tomar em conta os riscos ocasionados pelos usos dos transgênicos, considerados enquanto objetos dos tipos 4 até 6, este discurso não fala do fato de que os usos dos transgênicos, entre as outras coisas mencionadas, desde agriculturas e agriculturas nos agrosistemas do seu uso, e as suas comunidades expostas aos efeitos prejudiciais do seu uso, e rejeita o racional para tomar medidas de precaução para prevenir ou minimizar o impacto dos efeitos prejudiciais. Que quer engajamento em pesquisa, que adota receios bem como ideias sobre esses riscos. Assim, o discurso apoia a justificação pelas reivindicações nem bem confirmadas empiricamente, como nenhum riscos e nenhumas alternativas, que servem aos interesses do agronegócio e alguns dos seus clientes de ganhar lucros com a produção e uso dos transgênicos, e dos governos de encorajar o crescimento das colheitas para exportação. Portanto, importa-se que os transgênicos são muitos tipos de objetos e que eles ocasionam riscos em virtude dos mecanismos baseados em todas as coisas, os tipos de coisas que eles são. Quando não foi considerado que os transgênicos são objetos dos tipos 4 até 5, não pode ser testado quer ou que não. Eles são também objetos que incorporam tais valores como satisfazer seguramente as necessidades alimentares e nutritivas daquelas que consumimos, e contribuir à realização do direito para a segurança alimentar no mundo inteiro. Além disso, pensar deles enquanto objetos apenas dos tipos 1 até 3 ajuda para consolidar o mito que os transgênicos podem ser usados para servir interesses vinculados com virtualmente quaisquer valores. Não reconhecer que também são objetos dos tipos 4 até 6 permite juízos enganosos ser feitos sobre a legitimidade dos seus usos e leva a ignorar as possibilidades das alternativas não tecnocientíficas que incorporam não os valores do progresso tecnológico e os valores do capital e do mercado, mas os valores da justiça social, a participação democrática e sustentabilidade ambiental. Agora, terceira parte. Os transgênicos são objetos tecnocientíficos exemplares. Claro, não todos os objetos tecnocientíficos são objetos biológicos, óbvio. Poucos deles são. Contudo, caso a caso, podemos construir argumentos semelhantes, mas como variações para todos eles.
para todas essas generalizações. Todos os objetos tecnocientíficos são objetos dos vários tipos. Todos objetos físicos, químicos e biológicos, produção de intervenções técnicas, experimentais e instrumentais, feito no curso de pesquisas tecnocientíficas. E todos são objetos sociais, econômicos, ecológicos e culturais. Também, para todos os tipos de objetos que eles são, há mecanismos causais específicos que podem ser desencadeados, tal que podem conduzir a efeitos e riscos prejudiciais. E, para investigar muitos dos tipos de riscos, e a questão de alternativas, por exemplo, da tecnologia social, precisa-se adotar apropriados esses. Portanto, a investigação e a própria tecnociência não é suficiente para identificar todos os tipos de objetos que os objetos tecnocientíficos são, todos os tipos de riscos que o uso deles ocasiona e os mecanismos para a realização deles, e as várias questões relevantes à legitimidade dos usos deles. Precisa-se engajar na pesquisa multiestratégica. Na luz dessas conclusões, argumentei recentemente, mas não tenho tempo agora para repetir o argumento, que a pesquisa em tecnociência deve ser responsiva a um princípio ético. Isso é minha sugestão do princípio. É irresponsável participar nas pesquisas da tecnociência, a não ser que pesquisas rigorosas e sistemáticas, apoiadas por recursos adequados, também fossem conduzidas. Primeiro, sobre os riscos e incertezas, inclusive a longo prazo, da implementação das inovações para a vida cotidiana, o meio ambiente, arranjos sociais, atividades produtivas e práticas institucionais e culturas. Levando em conta as condições socioeconômicas das implementações planejadas e as condições atuais de seu uso. E segundo, que sejam pertinentes para a avaliação dos benefícios e riscos dos usos das inovações em comparação com os das alternativas possíveis, que talvez, como a agroecologia, não fossem baseadas no uso das inovações tecnocientíficas, mas informadas, em parte, pelos resultados das pesquisas SC. Esta proposta ética é frequentemente criticada como sendo incompatível, não só com os modos de operação e financiamento das instituições científicas contemporâneas, que abrem espaço predominantemente para a pesquisa na tecnociência comercialmente orientada, mas também como os interesses dominantes, ambos científicos e econômicos, na implementação rápida, com poucos obstáculos, das inovações eficazes novas em práticas sociais. Esses interesses que tendem a considerar as pesquisas em pesquisa multiestratégica como apenas empreendimento marginal, não fornecem as condições institucionais e financeiras exigidas para o desenvolvimento maduro das pesquisas necessárias para o acordo ao princípio ético proposto. E eu acho que isso representa dos desafios da educação na sociedade contemporânea. Sem a transformação das nossas instituições e instituições científicas e reguladoras,
permanecerá difícil engajar em pesquisa científica necessária para o exercício das responsabilidades indicadas no princípio ético. Mas a transformação só será possível se utilizarmos todas as oportunidades atualmente disponíveis para nos engajarmos neste tipo de pesquisa. Neste contexto, é importante lembrar, por um lado, que é um erro identificar a ciência só como a pesquisa este. E igualmente errôneo identificar o potencial da ciência do seu desenvolvimento como aquele da sua trajetória das instituições atuais. Especialmente porque a sua trajetória atual é baseada principalmente na redação da pesquisa este, disse a redação dessa pesquisa quase exclusivamente, como pesquisa esse marginalizada. E por outro lado, que atualmente as formas institucionalizadas da ciência servem especialmente bem aos interesses do capital e do mercado, às vezes em detrimento dos interesses da justiça social, participação democrática e sustentabilidade. E que isso é contrário às ideias tradicionais da ciência moderna, como aquele que atribui à ciência o estatuto de patrimônio de toda a humanidade. Podemos achar hoje algum espaço em nossas universidades para conduzir pesquisa esse. Algum espaço, por exemplo, em agroecologia e tecnologia social, que responde aos interesses da justiça social, sustentabilidade e participação democrática. É importante defender este espaço e tentar aumentá-lo, em nome não só desses valores, justiça social, participação democrática e sustentabilidade ambiental, mas também das ideias da tradição, das ideais da tradição da ciência moderna, da abrangência, inclusividade e equitatividade, objetividade e autonomia. Isso exigirá uma luta não só nos domínios de ideias e pesquisa, mas também nas áreas institucionais e políticas. Uma luta para assegurar que as inovações tecnocientíficas introduzidas nas práticas sociais serão não só eficazes, mas também legítimas eticamente, sem consequências, como o aquecimento global, a destruição do ambiente e de organismos conhecidos e não conhecidos. E para desastres, e das condições para desastres, como os da brumadinho e dos fogos na Amazônia e outras ameaças à justiça social. Obrigado. Muito obrigado, professor Lacey. Então, abrimos para perguntas, comentários, inclusive das pessoas que participam à distância. Só um minutinho. Só o microfone. Aqui é na frente. Ó. Aposentado do Instituto de Matemática e Estatística e tenho participado do IA algumas vezes. Eu quero agradecer essa magnífica palestra do professor Lacey,
que aborda questões que realmente estão, a meu ver, na fronteira da curiosidade e da possibilidade de se compreender um pouco o mundo moderno. Quando o senhor fala da ciência, realmente nos últimos anos, a valorização da ciência nas universidades e em vários organismos se deu muitas vezes através da meritocracia, ou seja, a publicação de artigos científicos e assim por diante. Há uns 30, 40 anos atrás, eu me lembro que isso era uma necessidade, porque estava se transpondo nas universidades para um uso generalizado da ciência. A área de computação, as áreas que o senhor mencionou. E hoje, esse aspecto que o senhor coloca das dificuldades que a ciência tem criado para a mudança social, porque o apoio, muitas vezes, é intensivo para se descobrir novos métodos dentro de uma esfera pequena. Cito a informática, por exemplo. Então, uma necessidade, parece-me, seria redirecionar um pouco a questão da meritocracia, porque quando se transpõe, como o senhor coloca, da ciência, eu diria pura, para apenas abranger uma certa área, para suas consequências sociais, o problema fica muito mais difícil. E o enfoque das revistas científicas, dos organismos, favorecem a publicação de artigos que são pequenas contribuições, mas que são factíveis. Agora, passar desse terreno para a esfera que o senhor mencionou, parece que é necessário mudar esses critérios. Então, como o senhor acha que podia se caminhar nessa direção? Obrigado. Eu acho que para seu comentário e também a questão. Eu acho que, como você disse, 40 anos atrás, a gente não associa ciência todo o tempo com tecnologia e não todo o tempo com inovação. Sempre, a frase agora é ciência, tecnologia e inovação. E inovação significa inovação tecnocientífica, não outros tipos de inovação. E, claro, as razões para isso é, obviamente, que o sistema econômico requer este tipo de conhecimento e não deseja de saber as consequências para o ambiente e a sociedade. Essa questão de aquecimento global, por exemplo. Por que esta questão levanta-se seriamente só mais ou menos 40 anos atrás e não antes? Não foi comum de pensar dos usos das consequências sociais e ecológicas dos usos de objetos tecnológicos. Este requer uma transformação e, por essa razão, minha proposta tinha um princípio ético. Como criar essa possibilidade? Obviamente não existe uma resposta simples, mas acho que é importante, tradicionalmente, ciência significa investigação empírica aberta para o uso da humanidade.
em geral, foi parte do patrimônio da humanidade, não produto para uso na economia moderna. Acho que é importante de enfatizar esses ideais tradicionais da ciência e mostrar que os programas de educação e pesquisa em ciência estão, de certo modo, em desacordo com isso. E sempre tentar achar espaço para a investigação das consequências mais amplas das aplicações e não simplesmente, olha, eu quero plantar transgênico para ganhar uma safra, vender e ganhar dinheiro. Tá bom, você pode fazer isso sem problema, mas ao mesmo tempo você está criando problemas para o solo, para as agriculturas que estão em contato com certos agrotóxicos. Porque só investiga o produto e não as consequências do uso do produto. Mas este é difícil porque as disciplinas, não é uma questão para uma disciplina científica só. É muito difícil de achar espaço para a pesquisa que envolve o input de muitas disciplinares. So, para mim é uma questão de... Eu não acho que podemos mudar a instituição da cima até embaixo. Não, é necessário de ampliar os espaços para essas alternativas, onde é possível de fazer isso. Este não é uma resposta muito estimulante, talvez, mas eu acho que é a única resposta praticável nessa situação. E também você é matemático, em interação com cientistas, acho que é importante de criar uma discussão frequentemente sobre essas questões nas organizações científicas, como o SPPC. Por exemplo, quando a gente tem todos os cientistas juntos. Okay. Obrigado. Tem uma questão ali à esquerda. Professor, bem, primeiro agradecer, né, a palestra. O senhor assim, desenvolveu um tema assim, da ciência muito difícil, né, para se entender, a não ser para especialista, né? Mas assim mesmo eu vou arriscar uma pergunta, né? Então, meu nome é Halu Hirato, eu sou economista, né? Eu assim tive dificuldade, né, para entender, porque tem muitas questões técnicas, né, da tecnociência aí para entender na sua palestra. Mas a minha pergunta é mais assim uma curiosidade, né? Porque eu acompanhei um congresso, né, que nós fizemos aqui, né, sobre café orgânico, né? Então teve um primeiro encontro na Faculdade das Cantareiras, depois um segundo congresso internacional no município de Machado, no sul de Minas, né? Onde está concentrado lá as maiores cooperativas de café orgânico, né? Mas a questão que foi discutida nesse congresso, né, foi o seguinte: a questão ambiental, no caso japonês, né, porque vieram alguns palestrantes do Japão, a questão do meio ambiental no Japão ocorreu quando houve aquela contaminação de mercúrio na Baía de Minagata. Ou seja, o mercúrio contaminou a cadeia alimentar, né, e pessoas, né, que consumiam esses peixes e tal,
as mulheres passaram a ter assim bebês, né, com problemas cerebrais, né, assim, né? Então foi um problema ambiental muito grave, né, assim, que despertou lá no Japão esse tema de como que os riscos, né, tecnológicos estariam assim, inerentes, né, ao meio ambiente, né. Bem, isso no caso do Japão, né. Agora, pelo que eu entendi, né, que o senhor falou, né, assim, os transgênicos, né, que é uma tecnologia assim da fronteira do conhecimento, uma tecnologia de ponta, né, estaria ligado um pouco com essa questão do capital internacional, né, que hoje com a globalização, né, nos coloca assim quase que o desenvolvimento de tecnologias assim quase que como se em todo o planeta, né, assim, as tecnologias hoje são muito mais assim aceleradas, né. E no caso específico, por exemplo, né, o que o senhor conhece bem, né, a Argentina. Essa questão, vamos dizer assim, do capital internacional, né, capitalismo internacional, né, ocorreu assim com aquele período do Perón e da Eva Perón, né, que criou essa questão por exemplo, do capitalismo internacional na Argentina, né, porque a Argentina ela é um dos primeiros países, né, a utilizar esses transgênicos, né, de forma assim muito mais assim, vamos dizer assim, de tecnociências mesmo, para obter produtividade e o desenvolvimento dessas tecnologias, né? E os riscos, então, que traz o uso dessas tecnologias, né? Agora, a minha pergunta, então, é assim, o senhor expôs na exposição que, assim, essas tecnologias, elas trazem benefício, né? Ou seja, que elas podem aumentar a produtividade, resolver o problema da segurança alimentar, mas, por outro lado, também traz risco, né? Então, tem esses dois lados, né? Como que o senhor acha que um país, assim, tipo assim, um pouco na periferia, como é o caso do Brasil, né? Como é que a gente pode enfrentar essas novas tecnologias, né? Assim, particularmente os transgênicos, né? Porque, de uma certa forma, a nossa cultura, né? Assim, a cultura, né, do qual o Brasil se insere, se desenvolveu, é um pouco essa, né, que existia o índio, né, depois veio o colono português e depois trouxeram o afro, né, o trabalhador africano, né, que é um pouco diferente, por exemplo, da Argentina, né, que o desenvolvimento cultural lá se ocorreu de uma outra forma, né. O senhor acha que nós no Brasil, assim, estaríamos preparados temos preparo suficiente para absorver essas tecnologias ultramodernas e utilizá-las? Assim, como é que o senhor vê essa questão no Brasil, questão do meio ambiente e o desenvolvimento dessas tecnologias? Eu não posso responder em geral sobre tecnologia, mas sobre o caso de transgênicos e outras tecnologias em agricultura, eu tenho certas posições. Primeiro, eu não concordo que o uso de transgênicos contribui para resolver o problema de disponibilidade de alimentação para pessoas, porque os transgênicos certamente aumentar a produtividade de certas culturas, como soja e milho e coisas, mas não muitas outras coisas, comidas que são importantes para nós. Mas o mais o controle de agricultura está nas mãos de agronegócio e os seus aliados. Menos pessoas estão trabalhando
nos campos agrícolas. Então, mais pessoas precisam comprar comida em vez de produzir comida. E, de fato, a gente tem este fenômeno de certo aumento de produtividade como todo, mas aumento de fome também, porque em parte é uma questão de distribuição, porque precisa comprar, mas em parte porque a produção é sempre mais para exportação. Toda essa soja que está produzida no Brasil, a maior parte é para exportação, mas essa terra pode ser usada para produzir comida para a gente no Brasil. Este não vai produzir os mesmos lucros para o agronegócio, mas vai responder mais para os direitos humanos de pessoas aqui. Para mim, é sempre necessário de pensar de uma inovação tecnocientífica no contexto dos seus efeitos ambientais e sociais. E o método que envolve aumento de produtividade e lucro e exportações a curto prazo, a longo prazo, mesmo a curto prazo, isto não ajuda ao problema de fome aqui, mas a longo prazo envolve destruição dos solos, destruição da biodiversidade, destruição das florestas e coisas assim, e a longo prazo isso vai diminuir as possibilidades para produzir de alimentícios, de comida, porque vai sempre usar, como a destruição dos solos, você precisa sempre usar mais fertilizantes artificiais. Porque você está plantando em monoculturas, precisa usar herbicídios e coisas assim, por causa das pestes gostam de florescer em monoculturas, quando a biodiversidade mais ampla está destruída. Mas, por outro lado, para mim, o que é importante no Brasil, tem numa escala mais pequena agora, mas tem um movimento muito dinâmico de agroecologia e de agricultura orgânica no Brasil. Quem sabe, olha, eu não sei se este pode ser expandido para fornecer comida suficiente para todo mundo. Nós não sabemos porque as tentativas e as pesquisas não acontecem, mas nós sabemos que esses métodos podem produzir muito mais e servir aos interesses de muito mais pessoas, e como a aumentação de escala mais barata. Para mim, é muito mais importante num país como o Brasil de utilizar todas essas oportunidades que fazem uso da biodiversidade do Brasil, das solos fertilizantes do país, em vez de importar tecnologias de fora que envolve a destruição, pelo menos a longo prazo, e não ajuda muitos problemas sociais e ecológicos importantes a curto
Este é o começo de uma resposta. Ok. Mais perguntas? Oi, professor, obrigado pela palestra. Na fase final da sua palestra, você trouxe implicações éticas desse processo. E eu fiquei pensando que, bom, eu sou o Hernani da Faculdade de Educação, mas eu tenho a formação em ciência natural, em física. Durante a minha formação inteira, tudo que eu discutia sobre produção de conhecimento científico naquilo que seria descontextualizado, nenhuma questão ética era incluída no meu processo de formação como cientista. Agora, no momento seguinte, em que eu migro para o estudo educacional, as questões éticas o tempo inteiro aparecem e elas, de certa forma, acabam, quando você vai para produtos que têm esses valores de mercado e capital, as questões éticas são colocadas como freios para que o desenvolvimento puro desses produtos de consumo não seja absolutamente um dano. Então, pensar na justiça social, pensar na implicação ética para as pessoas que têm orientação de mercado pode ser visto como um freio, ou seja, como algo que atrapalha essa busca constante da maximização do lucro que eles têm. Por outro lado, eu me perguntei se essas questões éticas e a preocupação com a justiça social são trazidas para a formação do cientista, o que isso vai mudar é que elas talvez deixariam de ser freio e passariam a ser acelerador, motor de outras pesquisas, outras perguntas de pesquisa que já na origem da produção do conhecimento estivessem voltadas para as questões da justiça social e, por isso, obviamente, carregando uma carga ética muito grande. E aí eu gostaria de repente, um comentário seu sobre essa diferença das implicações éticas como freio dos produtos voltados a mercado e as implicações éticas na formação do cientista que faz ciência descontextualizada como se fosse um elemento de contexto das perguntas de pesquisa que eles poderiam produzir na ciência descontextualizada. Então, eu não sei se você tem um comentário, de repente, para isso. Eu entendo. Ok. Eu acho que você está identificando um dilema aqui. Como você, eu tive formação inicial. Foi mais em matemática, mas em física e matemática. Inicialmente, sem nenhum, eu soube nada de questões éticas. E, claramente, se você quer investigar as consequências das leis da física e estudar as possibilidades de, por exemplo, nanotecnologia ou de computadores baseados em mecânica quântica, coisas, claramente, se você, como um indivíduo, tenta pensar as questões éticas ao mesmo momento, você não vai fazer a física. Não pode. Para mim, portanto, é muito importante que a pesquisa está conduzida num grupo mais amplo, como pessoas têm responsabilidades diferentes. Claro, olha, eu não tenho nenhum problema com uma pessoa fazer pesquisa em
transgênicas com a intenção de descobrir quais tipos de mudanças em genomas de plantas a gente podemos produzir e utilizando quais métodos. Este pode ser parte do corpo de conhecimento da humanidade, sem problema. Mas, porque se você tiver interesse em agricultura, por que investiga as possibilidades de transgênicos, em vez de falar com as agriculturas que utilizam a agroecologia, que utilizam métodos de agricultura orgânica, e perguntar quais são seus problemas. Que tipo de pesquisa vai ajudar o desenvolvimento de seus métodos? E talvez a resposta não tem nada a ver com transgênicos. Então, como um pesquisador de transgênicos, por que você tem o direito de dizer para este agricultor, olha, nós temos um método que vai ajudar? Quando, de fato, você só tive acesso de conhecimento descontextualizador. E, para mim, portanto, eu vou dar um exemplo de antes da minha aposentadoria nos Estados Unidos. Para 5 anos, eu dei um curso todo ano em colaboração com uma bióloga que fez pesquisa em transgênica. Mas ela fez pesquisa em transgênicos de tabaco. Não para, ela foi contra o uso deles em comida. Foi isso. Mas neste curso foi muito bom, porque eu entendi. Parte do curso foi sobre as técnicas de transgênicos. Parte do curso foi sobre os usos agrícolas e os problemas, portanto, as questões éticas. Parte do curso foi sobre questões legais dentro de como as corporações utilizam os direitos de propriedade intelectual e coisas. E parte do curso foi sobre alternativas, sobre agroecologia de verdade. E neste curso, portanto, os alunos foram pensando de questões técnicas, mas também de questões de outras abordagens de agricultura que não foi baseada nas mesmas técnicas. Eles foram pensando de questões éticas. Agora, depois, no momento de fazer mestrado e doutorado e fazer pesquisa, é difícil de fazer todas como um indivíduo. E, claro, eu conheço um pouco sobre as técnicas de transgênicos, mas eu não tenho a capacidade de saber as últimas coisas. Não é possível para uma pessoa de fazer tudo. Preciso um grupo. E eu, na minha ideal, aqui, sim, nós podemos criar nas universidades o contexto em que pesquisa em todos os departamentos foi ligado com grupos de pessoas investigando questões históricas da disciplina, questões éticas, questões sociais, impactos ecológicos e assim a relação com as políticas atuais e coisas. E eticamente, muitas pessoas argumentam seriamente em favor da trajetória
direcionada por os valores do capital e mercado. Entendo isso. O problema é, neste momento na história, nós sabemos que a trajetória de capitalismo que usa o tipo de tecnologia, que usa o carbono, petróleo, assim, está criando um problema que está uma ameaça para toda a humanidade. Então, a questão ética não pode ser eticamente contente só de dizer estou trabalhando para o desenvolvimento econômico do país, quando o desenvolvimento econômico do país está ao mesmo tempo criando problemas para o clima e coisas assim. Mas como introduzir essas coisas na prática na universidade? Este é uma questão para a gente como fazer. Estou velho demais para fazer isso. Professor Ali aqui na frente. Bom, de Amaral da Física. Eu gostei muito da palestra e, digamos assim, não dá para não concordar com tudo que você fala. Mas, para mim, sobra a pergunta real, que é o que é realmente uma SC apropriada? Porque os critérios da SD são claros, né? SD tem toda uma história prévia de centenas de anos, desde a Revolução Científica, de como analisar as coisas. E do que eu vi, existem exemplos muito pontuais que você identifica com SC, mas eu não consigo ver uma maneira genérica de definir SC que pudesse ser uma coisa mais ampla. Quer dizer, é uma definição abstrata e dependendo de critérios que não são bem definidos, né? Então, essa é a minha pergunta, porque somente se você conseguir definir o que seria um SC é que a coisa poderia avançar. Tá bom. Questão muito razoável. E eu não posso responder em detalhe agora, porque preciso escrever um livro para fazer isso. Mas estou consciente que eu escrevi muito neste assunto e falei muito. Este é um sumário e fora do contexto é abstrato, como você diz. Eu aceito isso. O que eu acho que é importante de entender a história esta história, eu acho que começa no século XVII, principalmente nos trabalhos de Galileu e Descartes. Isto é, eles introduziram a noção da distinção entre o mundo como ele realmente é e o mundo como percebido. E o mundo como realmente é, de acordo com Descartes, que formulou, é o mundo quantitativo. Isto é, cada coisa está definida como um conjunto de quantidades relacionadas com outras quantidades de acordo com leis matemáticas. E seres humanos, para Descartes, não são parte da natureza. A mente é um outro tipo de substância. E este foi importante porque, por causa da diferença da nature, os seres humanos podem exercer controle sobre
natureza. E o que eu estou chamando as estratégias descontextualizadoras são desenvolvimento da ideia de Descartes como desenvolvido na história da ciência. E a noção que as coisas, os objetos, os fenômenos, podem ser entendidos como eles realmente são, em termos das leis, das quantidades. Agora, não é simplesmente, como para Descartes, extensão, tem muitas quantidades, pensamos das estruturas e estruturas de coisas e as relações, e interações e processos das componentes, das estruturas e coisas. Assim, e nós temos ondas e não só partículas. Precisa ser formulado mais amplamente no contexto da física, em termos da maneira de conceber o mundo em termos matemáticos. Mas eu concordo com você que não é suficiente uma visão abstrata, longa para a discussão em geral. A única coisa é, quando pensando de objetos de biologia molecular, eles são um pouco mais simples do que os objetos da física teórica. Agora, podemos falar dos genomas e os componentes dos genomas e coisas assim, e podemos caracterizar os tipos de modificações dos genomas que estão acontecendo em termos puramente das categorias da biologia molecular. Mas a questão mais geral, concordo com você, e eu aceito o desafio de elaborar. Eu não acredito tanto na matemática, porque eu gostaria de lembrar que Descartes só é lembrado hoje porque ele inventou as coordenadas cartesianas. A parte filosófica acabou, não existe mais, né? Então, eu sou física, mas não... Eu sou física que trabalho na interface física, química e biologia. É nessa interface que eu trabalho. E o ponto fundamental é que a vida não tem definição por enquanto. Vida não se sabe o que é. Se algum físico fala alguma coisa, está falando bobagem. Não se sabe o que é a vida. E eu tenho uma experiência muito interessante. Eu trabalho com cristalografia, que é a estrutura de materiais. E veio um pessoal querendo estudar a estrutura de uma amostra que tinha produtos naturais. Eu falei, que interessante. Tem algumas coisas que eu conheço, mas vai enfiar alguma coisa que é natural e vai ficar mais interessante. Nós não conseguimos publicar. Por quê? Porque química, ou você sabe exatamente o que você está medindo, ou não é ciência. Então, quando você vai tentar entender um produto natural, depende de onde é que foi, quer dizer, onde que apareceu, como é que era o solo, como é que eram as características daquele ano. Você não consegue sequer colocar em termos científicos. É por isso que existe uma dificuldade imensa em você, digamos, comprovar os conhecimentos tradicionais locais. Então, todo mundo fala, não, precisa desenvolver o conhecimento local. Mas esse é o ponto, não é possível fazer isso com a tecnologia como a gente conhece. Não dá.
Eu levei um susto, porque eu achava que fazendo um produto natural seria muito mais interessante do que fazer só com coisa, mas não adianta. Um químico só aceita uma amostra que seja completamente conhecida. Ou você compra de uma indústria química que fornece com 99,9% de pureza, ou o químico purifica no seu laboratório para ter certeza o que ele está medindo. Se não for assim, não é ciência, você percebe? Então, toda a parte de você pular do SD para o SC é muito complicada. Muito complicada, por mais boa vontade. Eu vejo muita gente querendo comprovação científica de por que você acredita que o chá de camomila faz bem. Por exemplo, bom, você só vai poder dar uma resposta fechada se você conseguir identificar qual é o elemento ativo, purificar e descobrir o que ele faz. Não interessa isso. Aí não é mais chá de camomila, né? Não interessa. O que interessa é a prática. Você toma e funciona. Mas se você faz isso, todo mundo diz que você está aceitando coisas ilógicas então é muito difícil, entende? Então você dizer que é importante olhar a parte social e a parte, tudo isso é fundamental. A questão é como enfrentar essa discussão. Sim. Eu gosto da sua formulação do problema. É verdade, é complicado, como você diz, mas uma coisa pequena você diz, a única coisa de Descartes que a gente lembra é a matemática agora. Talvez que a gente lembra, mas eu acho que o resíduo das ideias de Descartes são profundas na prática da ciência. Você diz, não é ciência se não é exato. Este é o resíduo de Descartes. Ciência tem a ver com ideias claras e distintas. Se não é, isso não é conhecimento. Mas por que ciência precisa ser precisa agora é por causa da ligação com a indústria. Mas pensa de uma outra área. Pensa da teoria de evolução, por exemplo. O conceito fundamental em evolução é de adaptação. Um organismo adapta ao ambiente. Refere de uma relação entre um objeto e o ambiente. Este não é um fenômeno explicado em termos de estrutura subjacente dos fenômenos, mas é uma relação entre um objeto e um sistema mais grande. Para mim, este é o tipo de exemplo que precisa utilizar. Este é importante porque, historicamente, evolução, o darwinismo, confronta muitas dificuldades. Não esquece as coisas de religião, não estou pensando nisso, mas dentro dos cientistas, no momento eu li vários comentários. Este não é ciência, porque falta da exatitude e falta da referência de os mecanismos subjacentes dos fenômenos e coisas. Mas mesmo assim tem uma base empírica. E para mim, este é importante. Para mim, ciência é o esforço de obter conhecimento empírico de maneira sistemática. E não precisa
depende do contexto. Quando relevante, precisa ser exato, ou em termos de estratégias descontextualizadas. Mas se nós insistimos nessas estratégias, a teoria de evolução não fez parte da ciência. E eu acho que é uma complicação da história, do quadro que você introduziu. Mas, obrigado por seus comentários. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu tenho uma pergunta, na verdade eu tenho uma reflexão que eu fiz ao longo da sua palestra. Quando você define os seis objetos, né, na verdade as 6 faces, né, do objeto científico, eu fico me perguntando se também não existe uma linha de demarcação criada pelas próprias corporações, né, que de certa maneira controlam o poder, de maneira a considerar que os objetos de 4 a 6, eles não são científicos, não por uma questão de fronteira metodológica, mas principalmente porque são justamente os 4, 5 e 6 que são as perspectivas do objeto que geram o maior tipo de poder, né? Seja o poder econômico, político. E se, nesse caso, a gente não teria um duplo problema, né? Quer dizer, ali acho que levantou a questão da tradição, né? De certa maneira, a história construiu uma metodologia, né? Quase que legitimou uma epistemologia científica que prefere os CSDs, né? As estratégias descontextualizadoras. Mas, por outro lado, as tentativas de ultrapassar, né, da ciência ultrapassar os objetos do nível 3 por 4, elas justamente enfrentam um discurso de não pertinência ou de não possibilidade da ciência trabalhar. Porque justamente são as faces do objeto que eu diria que permitem você ganhar poder, você determinar, por exemplo, modelos de desenvolvimento econômico, né, que favorecem as grandes produções, etc. Se você acha que esse tipo de leitura é pertinente ou não. Sim, tem muitas complicações, mas para mim, claro, existe este discurso que diz que só considerações relevantes de os primeiros 3 são ciência e os outros são alguma outra coisa. Para ideologia contra ciência, contra capitalismo, várias coisas. Estou dizendo, mas eu estou interessado em investigação empírica de fenômenos. E não, este tem ligação com a avaliação, mas é importante de distinguir entre investigação e avaliação. E existem riscos baseados em mecanismos ligados de transgênicos como tipo 4, parte de agroecossistemas que contêm agrotóxicos. Este é a afirmação que existem consequências prejudiciais do uso de transgênicos nessas condições. Esta é uma questão para investigação empírica, não para se a gente diz que não existe investigação científica deste tipo que não envolve as estratégias descontextualizadoras ou porque não podemos obter certeza alguma coisa. Tá bom, porque não precisa falar de ciência e investigação empírica. Só mostra que não toda investigação empírica
de importância da investigação científica. Eu acho que essa tendência de identificar a ciência com a investigação sobre estratégias descontextualizadoras, ou coisas como isso, esta é uma declaração e não refere de uma você pode escolher de usar a ciência naquele sentido. Então, mas se você fez isso, você não pode dizer com credibilidade que os únicos riscos que devem ser investigados são aqueles investigados por métodos científicos, porque você exclui a investigação de certos riscos que podem ser investigados por métodos empíricos. Eu quero usar a ciência no sentido mais amplo, que inclui descontextualizadores e sensíveis ao contexto. Mas, até certo ponto, esta é uma questão terminológica. E se a gente quer usar a ciência no sentido mais restrito, tá bom. Mas, então, a discussão é sobre quais métodos não científicos precisamos utilizar para investigar esses riscos importantes para o ambiente e para a sociedade. Tá ótimo. Ficou claro. Alguém mais? Então tá bom. Então queria agradecer mais uma vez o professor Lacey. E convido a todos para a parte da tarde, onde a professora Júlia Gilvan vai falar um pouco sobre o legado do Ulrich Beck e do livro, principalmente, Sociedade do Risco, e de que maneira que essas questões estão hoje sendo tratadas na dimensão da sociologia e da filosofia da ciência. Tá bom? Muito obrigado.